Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, meus amados irmãos. Hoje é o 5º dia dessa campanha. Ainda a esperança está registrada no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, amém? Se você está comigo nessa campanha, eu tenho certeza que a sua vida aqui não será em vão no Senhor, amém? Glórias a Deus. Vamos se colocar de pé, glórias a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração. Sei que nós já fizemos, mas quanto mais oração, mais poder Deus lhe manifesta nas nossas vidas, mais também se aproximamos mais dele, amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos, encurve a sua cabeça, amém? E diga estas frases nessa oração que eu vou falar com a igreja, amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero lhe pedir perdão de tudo quanto eu tenho feito, praticado por palavras, por obras, meu Deus, assim como se tiver alguém triste, magoados, com ódio da minha pessoa, meu Deus, nesta tarde eu libero perdão para essas pessoas que estão com seu coração amargurado, meu Deus, mas também, se for também a mim, que estiver triste, angustiado, magoado por alguém, que essa pessoa também libere o perdão para mim, porque nesta tarde eu declaro livre para adorar e glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Senhor Jesus, chegou o momento do Senhor falar com a sua igreja. Eu lhe peço nesta tarde que o Senhor abra a minha mente, o meu coração, para entender, compreender a sua vontade. Nesta tarde, fala comigo, que as tuas filhas ouvem em nome de Jesus, amém? Vamos abrir, irmãos, a nossa Bíblia. Vamos ver aqui no livro de Juízes, meus amados irmãos, capítulo 6, versículo 14. Sente um pouquinho. 6? É. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Quem encontrou diz amém. Então vamos ler, diz assim o versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Podeis vos assentar, amém, irmãos? Aleluia. Vai sentando, vai dando glória, vai assentando, dizendo aleluia, vai assentando, dizendo só o Senhor a Deus. Coloca a Bíblia no colo do lado, usa esse instrumento maravilhoso de 10 cordas e louve o Senhor com palmas bem forte para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o tema aqui desta tarde, repita assim comigo: Deus é a nossa força. Mais uma vez, Deus é a nossa força. Aleluia. Realmente Deus é a tua força. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Realmente Ele é a nossa força, tem sido a nossa força nesses últimos dias da qual nós estamos vivendo na face desta terra. Meus amados irmãos, a Bíblia sempre apresenta Deus como a nossa força. Deus, meus amados irmãos, é a força da sua igreja. Quando a Bíblia diz igreja, não está falando dessa parede aqui não, está falando da minha vida, da sua vida, que está ouvindo a palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, os estudiosos das línguas originais da Bíblia
o chamo de Adonai, repita comigo, Adonai, mas Alai. É nome difícil, né? Mas os estudiosos da Bíblia diz assim, que significa o Deus, repita lá, o Deus que é força da minha vida. Tem outra palavra que também diz assim comigo, repita assim comigo, Netzi Israel, aquele que é a força de Israel. Aleluia. E realmente Deus, ele é a força de Israel. Meus amados irmãos, o Senhor é a força do seu povo. Deus é a nossa força, toda a nossa força, disposição para lutar e vencer. Isso vem do Senhor, como Deus nos tem dito. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. E Ele está aqui nesta tarde para nos abençoar, para nos dar a vitória. Irmãos, a palavra força, aprendendo aqui, né, na palavra de Deus, significa o sinônimo de robustez, repita comigo, robustez, poder, vigor, ó, uma palavrinha difícil aí, ó, pujança, física, autoritária, que é autoridade e exercício da vontade. Meus amados irmãos, a relação do nosso Deus, ninguém consegue medir força com Ele, amém? Quantos crentes, quantos seres humanos aí, tentando medir forças com Deus, amém? E jamais ele vai conseguir, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus fortíssimo, um Deus poderoso, um poder invencível, e nessa qualidade, irmão, ele é o fortalecedor do seu povo. Irmãos, tem pessoas às vezes que querem medir força com Deus. Aleluia. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui que jamais a gente vai conseguir medir força com ele, porque a gente vai ser reprovado já de imediato. Aleluia. Irmãos, às vezes, muitas vezes, irmãos, nós somos provados, nós somos aprovados por ser aprovados por ele. A prova muitas vezes não é para você ficar esmorecido, a prova muitas vezes não é para você ficar se lamentando, oh dia, oh céu, oh vida, amém? Mas a prova, ela vem para nos fortalecer, amém? Para se aproximar mais de Deus. Mas muitas vezes, quando nós não entendemos o que Deus ele requer de nós, a gente tenta medir força com Deus. Em outras palavras, você gosta de falar na escola dominical, né? A gente gosta de fazer birra com Deus. E Deus, ele sabe como tirar a nossa birra. É igual a mãe e o pai, quando tem uma criança, e a criança faz birra. Você deixa a criança fazer birra, irmã Antônia, quando a sua filha está birrenta? Você já corta a birra já de uma vez, né? Porque, irmão, a birra, ela como que eu posso dizer para os amados irmãos que estão aqui? A birra, ela te irrita. É, não é? A birra de uma criança, a criança, irmão, ela sabe mexer com a estrutura de uma mãe. A criança sabe. Quando ela fica, mãe, me dá, não tem, mãe, me dá, mãe, eu quero. Tem uma hora que você fala, para! Não tem. É, não é? Mesma coisa assim com Deus, irmão. Muitas vezes, amém, a gente tenta medir forças com Deus, e já de imediato nós vamos ser, sabe, a gente vai ser reprovado por Deus, porque Deus, ele sabe o que está fazendo conosco, amém? A Bíblia nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes quando nós somos provados por Deus, falando assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ler a palavra, eu não vou mais louvar, eu não vou mais testemunhar, eu não vou mais fazer visita, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque quando nós estamos sendo provados, eu sei que não é fácil, irmãos, porque eu sei que você passa, eu também passo, e tudo nós passamos, né? E se a gente passa por isso é porque Deus nos dá força. E quando a gente faz birra com Deus, irmão, Deus sempre vai dar um jeitinho. Amém, para nós fazer, ou sorrindo ou chorando, mas nós vamos fazer. Ele vai dar um jeitinho. O jeitinho de nós o quê? De nós obedecermos. Porque nós estamos aqui, não é para fazer a nossa vontade. Tipo uma tarde como hoje, esse calorzinho que tá. A gente queria estar fazendo outras coisas, não é? Mas nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade.
a vontade do nosso Deus. Então jamais, irmão, vamos conseguir medir força com Ele, porque Ele é fortíssimo. Ou a gente tem que realmente doar para Deus e glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Porque hoje você pode não estar bem, mas você tem que estar louvando a Deus. E amanhã? Amanhã você pode estar bem, mas você também tem que estar adorando a Deus. Então, todos os momentos da tua vida, seja ruim, seja bom, você precisa aprender a adorar ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque jamais você vai conseguir medir força com Deus. Jamais. Você tem que se entregar totalmente a Ele. E quando nós não fazemos, irmãos, Deus dá um jeitinho para a gente fazer. Uma vez, irmãos, nós estávamos evangelizando, já faz um tempinho já, tinha uma irmãzinha que ela era católica, ela era ministra da Igreja Católica, da Católica Carismática, até o nome dela chama Márcia também, Márcia, e eu sempre mesmo falava assim: Márcia, Jesus está te chamando, Márcia. Não, minha irmã, mas eu gosto disso. Mas irmã, Deus está te chamando. Irmãos, embora ela da Igreja Católica Carismática, é bem parecida com a nossa igreja evangélica. Lá eles pregam, eles louvam, tem todo tipo de atividade que nós temos. Só que quando chega um momento da gente deixar certo tipo de congregação e ir para um outro lugar, para a gente ampliar, né, os nossos horizontes, nossa vida espiritual com Deus, a gente não entende. E tinha chegado o momento de Deus tirar a Márcia da Igreja Católica Carismática e trazer ela para o Evangelho. E ela era muitíssimo apegada no ministério que ela estava. Muito apegada. Quantas vezes ela já foi, quando eu fazia programação de rádio, muitas vezes ela me acompanhava para fazer a programação de rádio. Irmã, ela tinha uma sabedoria tremenda. Eu achava muito lindo, porque ela era radialista mesmo, da Igreja Católica, mas ela era radialista, ministrava como ninguém uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Ela tinha realmente todas as qualidades que um cristão gostaria de ter. Só que Deus estava chamando. E um dia ela veio na minha casa, né, fazer uma visita, porque ela nem morava aqui em Campinas, ela morava lá em Barretos, né? Um dia ela veio de Barretos para cá, e a gente pensa que a gente escolhe palavra, né? É o Senhor que nos dá a palavra. E quando ela chegou lá, ela falou assim: irmã Nadia, tira uma palavra para nós, antes de voltar embora, né, para Barretos. E aí a minha mãe tirou a palavra, o Senhor chamando ela para obedecer à vontade do Senhor. Saiu até no livro do profeta Jonas, quando Jonas ele caiu dentro do grande peixe. E aí depois que a mãe terminou de exortar a palavra de Deus, minha mãe disse assim para ela, falou assim: Márcia, se você não obedecer ao Senhor, você vai vir de peixe, mas você vai fazer a vontade. Então eu falei, ai, Nadia, como se fosse a minha mãe, coitadinha da minha mãe, né? Minha mãe é apenas um instrumento a ser usado por Deus. Ela, na cabeça dela, irmã, ela ia continuar a fazer o que ela estava fazendo, mas o projeto e os planos de Deus era totalmente outro. Ela estava tentando medir forças com Deus, irmão. Deus era o dono dela, foi Deus que formou a Márcia no meio da mãe dela. Deus estava com pressa. E a minha mãe ainda frisou bem, falou assim: olha, você vai para Barreto, mas você vai voltar de peixe para Campinas e vai obedecer à vontade de Deus. Irmãos, ela foi para Barretos. Irmãos, naquela época, ela estava morando na casa de familiares. Sabe essas famílias que tem bastante casas, né? E ela estava morando numa das casas de família. E, de repente, um dos parentes dela falou assim: Márcia, com dor no coração, mas eu vou precisar do imóvel. Eu duro, que eu preciso, para amanhã, um exemplo. Olha Deus trabalhando. Ela não queria fazer por bem, ia fazer, forçadamente, né? Porque ela não queria fazer do livre, espontânea vontade, irmãos. E ela precisou voltar aqui para Campinas, só com a roupa do corpo, sem móveis. Ela pegou todos os móveis dela, colocou na garagem do parente dela, veio para Campinas. Foi morar com a filha dela, que mora aqui, né? Não, agora já mudou, mas antes ela morava aqui em Campinas, aqui no Vila União, nos apartamentos. Ela e o marido dela e o filho dela. Por quê? Porque não quis obedecer ao Senhor. E aí ela começou, de vez em quando, frequentar aqui a casa do Senhor. E sempre o Senhor falava assim: Márcia, Deus está te chamando.
E foi onde que ela, irmãos, obedecendo à vontade do Senhor, ela batizou, amém, aqui no nosso ministério. Depois que ela batizou no nosso ministério, ela não conseguiu ficar por causa da doutrina e tudo mais. Aí ela foi para Cristo Salva. Eu falei assim, Márcia, a igreja não é essa parede, a igreja é a sua vida. Por onde você for, você tem que obedecer esta palavra. Essa palavra é a cartilha do crente. Então, quantas vezes, irmãos, nós tentamos medir forças com Deus? A gente só vai quebrar a cara, a gente só vai ficar decepcionada. Porque nós temos um Deus, é Ele que dita regras para nós. E se você não faz, Ele vai dar um jeitinho, pode ficar tranquila, para você fazer a vontade de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui pela palavra de Deus, por quê, irmãos? Porque Ele é um Deus fortíssimo, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele é invencível, e nessa qualidade, meus amados irmãos, Ele é fortalecedor do seu povo, e hoje Ele te trouxe aqui, para te fortalecer nesta tarde. Quem pode dar glória a Deus? Meus amados irmãos, a presença de Deus como a nossa força nas Escrituras. Vamos aprender aqui. Nós abrimos a nossa Bíblia que nós lemos aqui, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. Nós estávamos falando a respeito de Gideão. Então o Senhor diz a Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos do Medianita. Porventura não te enviei eu? Olha aí Deus dando ordem para nós, né? Ninguém gosta de receber ordens, só que essa ordem não é de um homem comum, um homem qualquer, é do Todo-Poderoso. Deus estava olhando para Gideão, assim como está olhando para mim, para você aqui nesta tarde. E ele observou, nosso Deus, ele viu que o povo de Israel estava sendo massacrado pelos medianitas. Irmãos, os medianitas, irmãos, todos anualmente, quando Israel fazia as suas plantações, quando chegava perto da colheita, os medianitas entravam com tudo dentro de Israel e queimavam toda a plantação de Israel. Mas sabe por quê, irmão? Porque Israel não queria obedecer a Deus. Israel não queria fazer a vontade de Deus. É um país a qual o Senhor abençoou, um povo que Deus amou, essa nação estava se esquecendo de Deus, se distanciando de Deus, e Deus muitas vezes ele permitiu os medianitas massacrar Israel, até que Israel se lembrasse de Deus. E Deus, irmãos, olhando para a terra, ele olhava para Gideão, porque Deus olhou para Gideão e ele viu algo bom nele, assim como hoje está olhando para nós aqui nesta tarde, ele tem visto coisa boa em nós, aleluia. Mas assim como ele disse para Gideão, ele diz assim também para nós aqui nesta tarde, dizendo: vai nesta tua força. Aí eu te pergunto, mas que força, irmão? Estou desanimada. Que força é essa que eu não estou encontrando, não estou vendo? Aleluia. É que muitas vezes, irmão, nós queremos combater com a nossa força humana, carnal. Não é essa força que Deus está olhando, porque essa força aqui, irmão, ela é terrível, se você não souber dominar, né, o teu corpo físico. Essa mãozinha aqui tanto serve para abençoar, mas como serve para fazer outras coisas erradas também. Se você não se domina... É uma coisa, a nossa boca, né? Nossa boca tem uma grande serventia, né? Tem coisa para nós se alimentarmos, né? Comer doce, sorvete, né? Todo tipo de alimentação gostosa. Essa boca tem, também ela serve para falar palavras que edificam, mas também palavras também que ponha para baixo, né? Que é uma palavra de derrota. Então, essa boca aqui serve para muita coisa. E muitas vezes, meus amados irmãos, usamos essa boca que é para glorificar, nós usamos ela para amaldiçoar. E quando Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, porque Deus sabia que Gideão era pessoa específica, pessoa preparada para desempenhar aquela função. Mas até então, Gideão também achava, como você também está achando, que você não tem todo esse gabarito. E a Bíblia diz, quando Deus olha para Gideão, ele diz: olha, Gideão, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Ou seja, Deus está falando assim: olha, eu não estou mais aguentando ver o sofrimento de Israel.
Israel está sendo massacrado, está sendo judiado, está comendo um pão que o diabo amassou, aleluia. E ele olha assim para Gideão, dizendo: porventura não te enviei eu? Aleluia. Deus estava refrescando a memória de Gideão, dizendo: eu te escolhi para libertar o meu povo. E hoje Deus está te chamando a tua atenção aqui nesta tarde. Vai na tua força, mulher, aleluia, e livrarás o teu povo. Que povo é essa? Sua família, aleluia, os seus amigos, até mesmo os seus inimigos que estão sendo, aleluia, pressionados por Satanás. Aleluia, o Senhor está te dizendo assim, para você se levantar, para você se posicionar, aleluia, para colocar o teu inimigo para correr. Ou seja, em outras palavras, não aceite aquilo que o teu inimigo está fazendo, não somente contigo, mas com toda a tua família e com todos aqueles que te cercam. Aleluia. E hoje ele fala para mim, para você: vai nesta tua força. Não essa força humana, irmão, porque essa aqui é perecível, como eu acabei de falar. Essa mão serve para muitas coisas úteis e como coisas também terríveis. Você pode ver aí por fora o que está acontecendo aí. Mas você está comprando na força do Senhor, na força de Deus, aleluia. Porventura não te enviei eu? Outros dizeres de dizer: não te escolhi? Não foi eu que te escolhi? Você é meu, estou te enviando, vá. Hoje Deus está despertando aqui, eu e você nesta tarde, nessa campanha, ainda há esperança para a sua família, ainda há esperança para o teu esposo que ainda está com a mente e coração fechada, ainda há esperança, aleluia, para os teus filhos que estão com a mente e coração cauterizado, ainda há esperança para os teus amigos, ainda há esperança para os teus inimigos, mas desde que você vá na tua força e vai livrar a mão dos medianitas, porque os medianitas estão judiando dessa pessoa. Ele quer um posicionamento meu e seu aqui nesta tarde. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19, após, meus amados irmãos, Sansão revelar o segredo da sua força a Dalila e ter-lhe permitido cortar as 7 tranças do seu comprido cabelo, retirou-se dele a sua força. E isto mostra que Sansão, cujo nome significa sol, não tinha força própria e a sua força vinha de Deus. Irmãos, Sansão, ele não tinha a dimensão de entender a força que Deus tinha dado a ele. Porque até então, Sansão estava procurando Deus. Porque até então, Deus só tinha falado com a sua mãe e com o seu pai Manoá. Com ele não tinha falado. Então, estava uma busca constante, estava tendo na vida de Sansão. Então, Sansão ele não tinha a dimensão da força que ele tinha sobre a sua vida. Tanto ele não tinha, irmãos, que ele deu toda a sua força a Dalila. Ou seja, ele menosprezou, desprezou a força que Deus tinha dado a ele. E quantas vezes nós também fazemos isso também, irmãos? Dando a força para a Dalila. Quantas Dalilas existem aí no mundo, né? Muitas vezes você abre o seu coração, abre a sua mente para Dalilas que está aí fora. E Deus está dizendo que você tem que abrir a sua mente, seu coração não é para Dalila, é para Deus. Muitas vezes, irmão, nós estamos enfraquecendo, nós mesmos se automaticamente permitimos nos enfraquecer. Colocamos nossos olhos aonde não é para colocar. Às vezes emprestamos os nossos ouvidos aonde não é, e nem deveríamos ouvir. Nós muitas vezes estamos lá com os ouvidos atentos, com as anteninhas ligadas. Muitas vezes, aleluia, usamos essas mãos aqui, de vez praticarmos o bem, praticamos o mal. Muitas vezes esses pés, a qual que Deus tem nos dado, aleluia, serve para nos levar para lugares bons, coisas que agradam o Senhor, e muitas vezes nossos pés levam para o lugar onde Deus não quer que nós vá. Então o Senhor está falando muito conosco aqui nesta tarde, aleluia,
que Sansão fez a mesma coisa, aleluia, contou o segredo da sua força a Dalila. Para quem você está contando o seu segredo? Muitas vezes, irmãos, numa família, sabe, é um caos, porque às vezes a esposa não tem sabedoria, ou vice-versa, às vezes é o marido que não tem sabedoria. Muitas vezes ela abre a porta da casa dela para Dalila entrar, e às vezes ela pensa que é bênção, irmão, sabendo ela que vai ser um desastre dentro do lar dela. Irmãos, a tua intimidade você não precisa contar para ninguém entre você e teu marido. Muitas pessoas estão perdendo as forças, não por causa disso. Por isso nós estamos vendo muito divórcios, muita separação. Por quê? Porque está contando o segredo da sua força, e essa força quem te deu foi Deus. Então jamais ele vai querer que você braganhe com alguém, porque aquilo que ele te deu é santo, aleluia. E Dalila, irmãos, aleluia, estava atento, porque queria saber qual era a força de Sansão, e Sansão contou, revelou o segredo da sua força. Dalila, ele teve permitido cortar as 7 tranças do seu comprido cabelo. E tem pessoas que estão se auto-permitindo cortar a tua santidade com Deus, a tua intimidade que você tem com Deus. Isso é coisa séria, irmãos. Parece que é uma coisa banal, mas não é, coisinha bobinha, mas não é. E tem pessoas que a cada dia estão cortando as suas tranças dos seus compridos cabelos. Não estou falando desse cabelo aqui, né? Físico aqui, né? Eu estou falando do cabelo espiritual. Cabelo significa a sua vida, a sua santidade que você tem para com Deus. Isso está acontecendo diariamente, por isso que a fraqueza está vindo dia após dia. E você só vai perceber que nós estamos fracos no momento que a bomba explode. Que a gente vai perceber o quanto nós estamos fracos. E hoje Deus nos trouxe aqui, porque Ele não quer que nós cometemos os mesmos erros que cometeu Sansão. Aleluia. Irmãos, o significado do nome de Sansão era sol. Não tinha força própria, a sua força vinha de Deus. Não vou dizer que um homem comum não tenha uma força, mas não era dessa força que Deus estava falando. Ele estava falando da força extraordinária que vinha de Deus. E você que está aqui nesta tarde, você não tem a capacidade de saber que essa força que está sobre você, a dimensão dela, o quanto ela é grande e quanto ela é especial. E hoje Deus ele quer que você se renove na presença de Deus. Isso não é somente para os adultos, isso é para as crianças, para os adolescentes, para o homem, para a mulher, que estão se deixando se enfraquecer, está se auto-permitindo, porque Sansão permitiu ela cortar as 7 tranças dos seus compridos cabelos. E muitas vezes, dentro da sua casa, irmãos, nós mesmos se auto-permitindo o inimigo enfraquecermos. Às vezes abrimos porta da nossa própria televisão para nos corromper. Você que tem que selecionar aquilo que você pode assistir ou não. Se você tem um computador, você tem um celular, é você que tem que ir lá ver o que você pode ver, o que você não pode ver, o que você não pode assistir. Porque às vezes você abre lá um site, seja lá o que, você abre a porta para o inimigo te enfraquecer. E você não percebe. O ditado popular, ele vem como um sapatinho de algodão. Ele vem lentamente, ele vem sutilmente. E você não percebe. É como um desenho. Hoje tem vários desenhos malignos, irmãos. Você que tem filho, você tem que policiar aquilo que o seu filho assiste, o que o seu filho vê. Porque isso está enfraquecendo também os nossos filhos. Isso é sério, irmão, porque às vezes eu converso com eles e quando o inimigo ele cega totalmente, sabe o que eles falam para mim? Tia, o que tem? Porque já não consegue mais ver mais aquilo que era errado. O que tem? Aquilo que tem que ele está se enfraquecendo e eles não estão percebendo. Então, irmãos, nós que temos a mente de Cristo,
Vamos se despertar aqui nesta tarde. Não se permita mais, aleluia, Dalila, cortar, tirar, roubar de você aquilo que Deus deu para você de graça, que é a força. Essa força que nos faz de pé, essa força que faz nós estarmos na casa de Deus. Amém? Essa força que muitas vezes faz a gente negar as coisas erradas que tem aí fora, é resistir. Aleluia. Meus amados irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, Ana afirmou que o arco dos fortes foi quebrado. Os que tropeçaram foram cingidos de força. Aleluia. Ana passou por uma trajetória muito difícil quando ela queria ter um filho. E ela achava, pela situação, pela circunstância da vida, que isso seria até mesmo impossível. Até mesmo a segunda mulher de seu marido, né, como se fosse uma concubina, Penina, irritava ela terrivelmente. E aí ela foi buscar o Senhor. Anualmente Ana subia para buscar o Senhor, e ela viu o arco dos fortes foi quebrado. Aquilo que via com afronta, que estava afrontando Ana, ela estava sendo dissipado, quebrado, desfeito. E ela continuou dizendo: e os que tropeçaram foram cingidos de forças. Quantas vezes nós tropeçamos, irmãos, achamos que é o fim, mas Deus está dizendo que Ele nos cinge de força. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33, Davi também se expressa dizendo: Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Pensa no homem que sabia muito bem o que estava falando. Ele disse que Deus, para ele, era sua fortaleza, sua força, perfeitamente estava desembaraçando o caminho de Davi. Porque cada dia ele bravava uma luta, bravava uma guerra, mas estava lá o Senhor desembaraçando o caminho de Davi. Aleluia. Meus amados irmãos, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, é dito que o profeta Elias se levantou, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus. E hoje, meus amados irmãos, Deus te trouxe você aqui para comer desta palavra, beber nesta tarde, e com a força do que você está comendo e bebendo, as suas forças serão renovadas. Aleluia, como foi renovada do profeta Elias, que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E se hoje você está se sentindo fraco, fraca nesta tarde, se alimenta desta palavra, para você se fortalecer novamente, aleluia, para que você possa caminhar até o monte de Deus. Meus amados irmãos, o livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, nós lemos que diz assim: Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Tem gente que acha que Deus só levanta, mas Deus também permite nós cairmos, se nós estivermos um coração soberbos. Amém? E quem disse isso foi uma pessoa muito sábia, dizendo: Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Então, irmão, confie neste Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Irmãos, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, lemos: a alegria do Senhor é a vossa força. É como hoje, irmãos, estamos enfrentando grandes coisas, mas Deus, Ele quer ver em nós alegria, força, porque se você não tem alegria, irmãos, e força para buscar aquilo que você quer, você pode até mesmo receber, mesmo fraquinha, você pode até receber aquilo que você veio buscar, mas não demora muito, você se perde ao longo da caminhada. Mas quando eu e você
façamos como diz a palavra de Deus. Nós lemos aqui, que a alegria do Senhor é a vossa força. Você vai conquistar a tua bênção e vai permanecer contigo até o dia que o Senhor te chamar. Não vai se perder no meio da caminhada. É o que acontece normalmente, não só nessa igreja, em qualquer igreja. Tem pessoas fazendo campanhas, indo para o monte, buscando, orando, jejuando, mas se ela não tiver essa alegria do Senhor e não tiver essa força dada por Deus, ela vai perder no meio do caminho. Ela se perde. É a mesma coisa. Aí você vai falar, meu Deus, o que adiantou tudo isso? Então precisamos ter vigilância. Quantas pessoas eu escuto diariamente que saem daqui com a bênção na mão e de repente não dá o devido valor e se perde ali, se perde a colar, mas Deus está dizendo, tem alegria aqui nesta tarde e deixa o Senhor ser a sua força. Aleluia, aquilo que você veio buscar da parte de Deus aqui nesta tarde, que você pode levar para a tua casa e possa durar até a volta do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. O patriarca Jó, meus amados irmãos, afirma que o Senhor sabe ajudar ao quem não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor. E Jó sabia muito bem do que estava falando, porque ele realmente atravessou por momentos muito difíceis, que todo mundo sabe, né? Que perdeu os 10 filhos, ainda ficou leproso. E ele disse que o Senhor, ele ajudava aquelas pessoas que não tinham força. Ele tinha isso, porque isso aconteceu com ele, quando ele estava naquele momento mais difícil da vida dele, que ele estava fraco. O Senhor o ajudou, o Senhor o fortaleceu. Aleluia. Ele continuou dizendo também o patriarca Jó, e também Deus dava força para prestar socorro, amém, para aqueles que não tinham nenhum vigor. Você pode estar passando um momento difícil que for, irmão, mas se você tiver essa força, e se tiver uma pessoa no meio do caminho que for de encontro com você e fala assim, Mantânia, me ajuda, tem certeza que a Mantânia, ela vai estender o braço e vai ajudar aquela pessoa. É na força dela? Não, é na força de Deus. Então hoje você veio para a tarde, hoje aqui na tarde da bênção, Ele quer ver um sorriso nos teus lábios, mas não um sorriso carnal, é um sorriso que vem de Deus. Porque o sorriso de Deus, irmão, é muito melhor do que o sorriso carnal que nós temos, né? Ainda por cima momentâneo. Passa logo, vai logo, né? Mas o Senhor está falando aqui conosco aqui nesta tarde. No livro de Salmos, capítulo 29, versículo 11, o salmista diz que o Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. Aleluia. Quem disse essas palavras foi sábio dizer que foi Davi. Ele estava dizendo que o Senhor daria força ao seu povo. E hoje nós que estamos aqui nesta tarde queremos receber essa mesma força que foi dada ao povo de Israel. E Deus, Ele quer nos abençoar nesta tarde, assim como abençoou o povo de Israel com paz. Muitas vezes nós chegamos aqui atribulados. Chegamos aqui só Deus para conhecer nosso coração, nosso pensamento, mas Ele quer que você volte para o teu lar com paz dentro do teu ser, dentro do teu coração, dentro da tua vida. Aleluia. No livro de Salmos, meus amados irmãos, Salmos 84, versículo 5, diz assim, o salmista diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher cuja força está em ti. Agora eu te pergunto para você nesta tarde, essa força que Deus está falando está dentro de você? Ou você deixou essa força morrer dentro de você? Mas se você deixou ela morrer dentro de você por algum motivo, assim como está nessa campanha, ainda há esperança para você. Deus, Ele quer renovar as suas forças. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele vai endireitar, aplanar o teu caminho. No livro de Salmos 84, versículo 7, o salmista ainda continua dizendo, afirmando
que os que habitam na casa de Deus vão indo de força em força. Por isso que vale a pena estar na casa de Deus. Amém? Você que vem na casa de Deus, assim como diz o salmista Davi, que a tua força vai se renovando a cada dia. Por isso, irmão, se você só vem uma vez só na semana na casa de Deus, você vai ficar muito fraquinha. Não é? Vai ficar muito fraquinho. Aleluia. Porque você não, o nosso alimento diário, a gente não come uma vez só na semana. No dia, nós fazemos 3 refeições, e às vezes, tem dia que você está com bastante fome que você ultrapassa as 3 refeições, não é? Se deixar, quando a gente está naquele dia bem agitado, se tiver sempre alguma coisinha para mastigar, nós está mastigando. Assim também é na nossa vida espiritual com Deus. Precisamos fazer como Davi nos disse aqui, que quando eu e você habita, está na casa de Deus, a tua força, ela vai se renovando a cada dia. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. E você sempre tem que estar na casa de Deus. Os momentos alegres, os momentos felizes, os momentos tristes, tribulados, esteja sempre na casa de Deus. No livro de Isaías, capítulo 27, versículo 5, o próprio Senhor oferece a sua força, dizendo que se apodere da minha força. Olha aí, já não era Davi falando, já era Deus falando. Aleluia. Que eu e você nesta tarde se apodere da força do Senhor. E que força maravilhosa é essa? Que força tremenda é essa? Aleluia. E ele diz mais: e faça paz comigo. Muitas vezes, irmãos, os momentos difíceis chegam na vida de qualquer um. Mas o que eu tenho visto muitos por aí, irmão, a primeira pessoa que a gente briga, devia brigar com o diabo, com o adversário da nossa alma, não é briga com Deus. É com Deus que nós brigamos. Mas por que, Deus? Mas eu não permiti isso. Você se auto-permitiu o inimigo se andar no teu caminho. Aleluia. E hoje Deus está falando para você: faz paz comigo hoje. Fica de bem com Deus hoje. Aleluia. De você, de vez culpar, tem um culpado. É o inimigo da nossa alma. Se for para brigar com alguém, briga com o inimigo da tua alma. Mas com Deus, faça paz com Ele nesta tarde. Aleluia. Sim, que faça paz comigo, Ele diz. Faz paz comigo. Nós faz muita birra, não acabei de falar, nós faz muita birra com Deus. E com Deus não faz birra, irmão. Aleluia. Jamais conseguimos medir força com Ele. Amém? Se for para brigar, ou colocar alguém para correr, coloca o teu inimigo para correr, irmãos. Deus não. Nós precisamos dele 24 horas no dia. Nós precisamos dele de tudo. Aleluia. Faça paz com ele hoje. Aleluia, glórias a Deus. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, é dito que o Senhor dá vigor ao cansado. Quem está cansado aqui? A gente fala: mas hoje eu estou cansado. Aleluia, Deus, Ele quer trazer vigor para você, revigorar as suas energias, tanto física como espiritual. Ele continua dizendo: e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então, irmão, não é para que eu tenha só um pouquinho, né? Até que ele já se perdeu. Ele faz o quê? Ele multiplica as forças daqueles que já se perderam. Aleluia. Ele continua dizendo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Paulo nos aconselha dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, amém? Nós que estamos aqui precisamos fortalecer o Senhor, amém? Eu não sei aonde você está buscando essa fortaleza, mas busca no Senhor, amém? Já vai direto com Ele. Tem gente, irmãos, que dá milhões de volta para chegar em Deus. Irmão, é Deus em primeiro lugar. Está doente, irmãos? Antes de você levar seu filho, teu marido, seja lá quem no hospital, vai consultar ele primeiro.
Amém? Antes de você levar ele para qualquer lugar, dobre o teu joelhinho no chão, Senhor, ele está assim, assim, assado. Senhor, dá a direção para onde é que eu vou. Se o Senhor quiser curar, seja a vontade do Senhor, mas se o Senhor quer dar isso aos médicos, me direciona onde eu vou. Porque às vezes você não busca isso. Vou dar um exemplo. Às vezes Deus quer que você vá para o Guarugate e você vai no Hospital do Ouro Verde. Um exemplo. Lá está enfermeiras tribulosas. Dá o medicamento errado. Aí você vai passar a sentir as reações da medicação. E às vezes pode até levar você a um súbito maior, que é a morte. Não é? Uma vez, meu tio foi para tirar pedra dos rins. Olha que o hospital dele era particular. Naquela época era da Unimed. Não sei se ele continua, né, na Unimed. Bom, estava tudo pago. Quando chegou no centro, você tem que pedir a Deus, irmão, se é da vontade de Deus ou não. E quando levaram na mesa, irmãos, quando eles foram para cortaram uma veia artéria, quase levou ele ao súbito, à morte. Irmãos, na mesma hora que ele estava ali, o pai dele tinha acabado de falecer. Ele nem sabia o que estava acontecendo com o pai dele. Porque assim, a mãe dele morreu primeiro, a mãe dele morreu como se fosse na segunda-feira. E na outra segunda-feira, era aniversário da mãe dele. E nesse dia, ele estava hospitalizado para poder retirar as pedras do rim. E o pai dele foi visitar, porque o pai dele era bem católico, né? Foi visitar a mãe dele no cemitério. E aí ele comprou um ramalhete de flor para levar. Sabe aquele marido que não vive sem esposa, que casalzinho muito bonitinho, né? Era uma lição de vida para muitas pessoas. E ele foi levar, ainda passou até perto do escritório, até as moças falou, já vai, seu Lúcio, né? Ele falou assim, já vai, seu Lúcio, hoje é aniversário da minha esposa. Hoje eu vou levar um ramalhete, né? Lá na sepultura da minha mulher. Ele falou assim, as meninas brincou, falaram assim, é isso mesmo, vai mesmo, faz isso mesmo. E ele foi, irmãos. Aí ele joelhou, porque ele era católico, né? Foi fazer a sua oração, né? Ali. E de repente, mano, ele não aguentou, a emoção era tão grande que deu uma parada ali. Morreu abraçado com tudo, enquanto o filho lá no hospital estava morrendo por um erro médico. Então, irmãos, Deus é a nossa força, sim. Nós temos que procurar a direção de Deus. Era isso que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus. Amém? Ele quer nos ensinar aqui nessa tarde. Nada faça por emoção, irmãos. Faça na direção de Deus. Tudo, irmãos. Até mesmo para ir comprar um pãozinho na padaria. Mas até para comprar pão simples. Você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho? Você não sabe. Às vezes pode acontecer um acidente na rua, pode acontecer um assalto. Tantas coisas podem acontecer na nossa vida. Mas antes de você ir para a padaria, você vai falar, meu Deus, Senhor, eu preciso ir na padaria. Vamos comigo, Senhor? Vamos na minha frente? Senhor, me acompanha, Senhor, até ir na padaria. E Deus, Ele vai contigo até a padaria. Uma vez uma irmãzinha, até esqueci o nome dela, sempre vinha aqui na igreja, ela tinha um filho bem pequenininho. E ela tinha que estar preparando ele para levar para a escolinha. Acho que eu tinha 5 anos, o filho dessa irmã. E naquele dia ela estava atrasada, e o carro dela também estava atrasado também, com o documento, não sei se era o PVA, não lembrava se era licenciamento, estava atrasado. Mas aí, como a escolinha era um pouquinho longe, ela falou assim, ai meu Deus, me perdoa, mas eu vou pegar o carro e vou levar meu filho até a escolinha, senão ele vai perder hoje o dia da aula. E ela trocando rápido o menino, ele falou assim, vamos, a mãe está atrasada. E o menino falava assim, mamãe, não vai com o carro não, mamãe. Ela falou assim, por quê? Mamãe, vai ter polícia. Nossa, vai ter polícia. Falar desse jeito, mãe. Você Deus usando a criança para falar com a mãe, e a mãe toda tribulosa, com medo de perder a aula da escolinha. E ele falava, não, mamãe, não vai com o carro não, mamãe. E ela achava que é coisa de criança, né? Porque criança vê televisão, vê as coisas, né? Irmãos, ela pega a menina do carro, não chegou nem perto da esquina, a polícia. Aí o menino falou assim, lá, eu falei para esse
A polícia falou, irmãos, você, por favor, dá um documento. Ficou atrasado, irmãos. Olha o perigo de, né, o carro ser multado, você vai recolher do carro, né? Aí ela começou a chorar, né? Eu falei assim, moça, eu sei que está atrasado, mas o medo do meu filho, né? Quando perder a aula dele, como era um pouquinho longe para levar no colo, é muito pesado, né? Então eu me arrisquei. Aí eu sei que os policiais estavam meio bravos com ela, tá? Eu falei assim, tudo bem, dona, dessa vez passa. Mas se eu pegar você de novo, eu não me respondo por mim mesmo. Irmão, está vendo, irmão? Muitas vezes Deus, Ele quer nos dar o livramento, mas a gente não percebe que é Deus falando conosco. Deus, Ele fala como Ele quer, da maneira que Ele quer. Então o Senhor está dizendo aqui para nós, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Conclusão aqui nesta tarde. Nenhum ser humano pode confiar na sua própria força. Não existe nenhum competidor invencível e nenhum lutador imbatível. O homem não vence pela sua própria força, a nossa força vem de Deus. Porque Deus é a nossa força. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos agradecer por essa força que nos tem nos dado. E nós vamos seguir os exemplos, né? Desses irmãos do passado, que possamos ter exemplo no dia de hoje. Vamos receber a pastora Nadir com palmas bem fortes para Jesus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.